Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus agora. Por favor, por gentileza, pegue a Escritura Sagrada. Eu vou pedir para você abrir no primeiro livro de Reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. E a gente vai ler o que está escrito no verso de número 21. Ontem nós tivemos o batismo nas águas, todas as sedes estaduais do Brasil, e centenas de milhares de pessoas deram adeus para o mundo. E aí se cumpriu aquela palavra que o apóstolo Paulo disse: se alguém, pois, está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu quero dizer, inclusive, se você está aqui e ainda não foi batizado nas águas, você pode batizar hoje. Isso se você quiser, porque já está comprovado que a salvação é individual. Cada um cuida da sua, não é? Olha para a pessoa do lado aí e fala assim: você cuida da sua e eu cuido da minha. Não tem como eu cuidar da sua salvação, meu querido. Não tem como. É individual. Então, se você não fizer por onde, se você não trilhar o caminho para ser salvo, não adianta eu ficar aqui 24 horas orando por você, que não vai adiantar nada. Você não vai chegar a lugar nenhum. A salvação é individual. Então, se você ainda não batizou nas águas, por qualquer motivo, nenhum dos motivos pelos quais você não batizou nas águas é ou são relevantes o suficiente para você tomar tal decisão. Nenhum dos motivos é relevante o suficiente para você ter tomado tal decisão. Por quê? Porque só há uma exigência. E qual é a única exigência? Crer. Ora, se você está dentro de uma igreja, é porque você crê ou é porque você é um ateu? Se você fosse ateu, você nem estaria aqui, não é? Estaria em qualquer outro lugar, menos dentro da igreja, menos dentro da casa de Deus. Se você está aqui é porque você crê. Então, se você crê, você deve ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Ainda tem água aqui no batistério. Não tem tanta água como tinha ontem, porque o povo foi entrando e foi levando a água embora. O pessoal levou a água embora. E aí ficou aqui, ó. Está cheio de restos mortais aqui dentro. Cheio de restos mortais. Se você não tiver medo de entrar numa água cheia de restos mortais, você ainda pode batizar hoje, se você quiser. E aí você vai deixar os seus restos mortais ali, e quando você sair dali, você vai ser uma nova criatura. Amém? Meu Deus, essa hora da manhã, hein, pastor? Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Quem achou, diga glória a Deus. A gente vai ler o versículo 21. Olha o que diz aqui. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Amém? Vou reler. Capítulo 18 de 1 Reis, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Quando você não tem resposta é porque você está em dúvida, não é? Se alguém te pergunta uma coisa e você não diz nada, você não responde nada, é porque você não tem resposta, você está em dúvida. Eu não sei o que dizer. Eu não sei que resposta te dar. Eu não tenho resposta para isso. Então eles ficaram
em silêncio, porque não sabiam a resposta. Para uma pergunta tão simples, né? A pergunta não era nem tão difícil assim. Mas eu vou reler o versículo 21 e você repete em seguida. Vamos lá. Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Você sabe o que é o coxo, né? Cochear é o que o coxo faz. O coxo, ele está assim, ó, pendendo ou para um lado ou para o outro. O coxo não é o paralítico, viu? Ele não é paralítico. Ele tem dificuldade para andar. Muitas vezes ele anda assim, ó, ou assim, ou assim. Ou é pendendo para o lado esquerdo ou pendendo para o lado direito. No caso deles, eles estavam pendendo os dois lados. Até quando? Até quando vocês vão ficar assim? Essa é a pergunta do Elias. Então, o que é que o Elias está cobrando desse povo? Uma decisão. Vocês precisam tomar uma decisão. Vocês não podem ficar cocheando entre dois pensamentos. Vocês não podem ficar pendendo para um lado e para o outro. Vocês têm que escolher. Falando de um modo grosseiro, ou é Deus ou é o diabo. Não é isso? Ou é a igreja ou é o mundo. Vocês têm que escolher. E aí? O que vocês vão fazer? Se o Senhor é Deus, seguiu. Repete essa parte. Se o Senhor é Deus, seguiu. E se Baal, seguiu. Porém, o povo lhe não respondeu nada. Que coisa, hein? Como é que a gente fala? Que dúvida cruel, né? Que dúvida cruel. Estão em dúvida. Mas eu não tenho dúvida de quem é o meu Senhor. Eu não tenho dúvida de quem eu devo seguir. Eu acredito que você também não tem essa dúvida, por isso você está aqui. Então vou pedir para você colocar a palavra de Deus sobre o teu assento agora e erguer as mãos para o céu e dar para Jesus e para a palavra do nosso Deus a melhor salva de palmas que você já deu. Mas enquanto você está aplaudindo, abra a tua boca para glorificar a Deus. Diga glória a Deus. Isso. Seja você a pessoa que mais glorifica a Deus aqui dentro. Seja você a pessoa que mais exalta o nome do Senhor neste lugar. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Que o teu Espírito Santo venha neste lugar e use a vida do pregador, use a boca do mensageiro, que não seja homem, que não seja carne falando, mas o teu Espírito Santo falando com cada vida que aqui está. Por isso, meu Deus, vem e envia a tua palavra com poder e com autoridade, e que a tua palavra vá e ela produza o resultado para o qual vai ser mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podeis sentar. Podeis sentar. Este povo estava confuso, porque há 3 anos e meio não chovia em Israel. E não chovia em lugar nenhum. E tudo que eles possuíam, antes de vir aquela assolação, havia sido destruído. Tudo foi assolado. A seca se espalhou em toda a terra de Israel. E durante este tempo, estes homens até fizeram sacrifícios e acenderam incensos aos seus deuses, mas principalmente a um deus chamado Baal, que eles acreditavam que era Deus, mas não era Deus coisa nenhuma. E eles acreditavam que Baal era o Deus que podia fazer chover sobre a terra.
Então, durante todo aquele tempo que não choveu, eles ficaram adorando Baal, sacrificando a Baal e dirigindo as suas orações a Baal. E não houve nenhuma resposta. Então, como é que estava o cenário? É só você imaginar. De um lado estava Baal, não é? O Deus que não podia dar chuva. E do outro lado, Elias, que era o representante de Deus e ao mesmo tempo o responsável pelaquela palavra que fez com que toda aquela assolação estivesse acontecendo em Israel. Então este povo estava sofrendo e Deus estava permitindo, porque eles tinham Baal como Deus da riqueza, da fartura e como Deus da chuva, e já não serviam mais o Deus verdadeiro. Então, Deus falou assim: se vocês não querem mais me servir, então fiquem por conta de vocês. Fiquem por conta dos deuses de vocês. Porque um profeta, não me lembro o nome dele, um dia um profeta chegou para o rei Asa e disse assim, ó: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Quem já leu essa passagem? Vamos encontrar ela? Pode ser? Pode demorar 2 horas. Tudo bem? Pode demorar 3 horas. Eu acho que lá no... É 1º ou 2º Crônicas? Acho que é 2º. 2º Crônicas, capítulo 15, eu acho. Tomara que seja. 2º Crônicas, capítulo 15. O nome do sujeito é Azarias, o homem que vai ser usado pelo Espírito de Deus para trazer essa profecia. Então, o versículo 1 diz assim, ó, 2º Crônicas 15, versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Então eles deixaram Deus. Não buscaram mais a Deus. Então o que Deus fez? Deus os deixou. Deus os deixou. Esta é a única situação onde Deus abandona o ser humano. Porque o ser humano abandonou a Deus. Não quer mais? Não quer mais me buscar? Não quer mais me servir? Ok, então fique por tua conta. E foi isso que aconteceu. Deus permitiu que a seca, que a fome abatesse toda a nação de Israel, porque eles acreditaram que Baal era o Deus que podia trazer a chuva. Não fiquem esperando Baal trazer a chuva. Vocês não acreditam nele? Então Deus está querendo mostrar para o povo que se Baal é Deus, ele tem que ter o poder para reverter aquela situação, não é? Esperem ele reverter. Esperem que ele reverta. Esperem que ele mude essa situação. E o povo ficou lá. Então, durante 3 anos e meio que não choveu na terra, eles ficaram lá adorando Baal, queimando incenso para Baal, fazendo as suas orações a Baal, fazendo os seus sacrifícios a Baal. E durante 3 anos e meio nada mudou. A situação permaneceu do mesmo jeito. A coisa estacionou de um jeito que as pessoas, ano após ano, iam ficando cada vez mais desesperadas, sem ter a perspectiva de melhora ou de encontrar uma saída para tal situação. Então a fé do povo foi derretendo, né? Quando você acredita demais numa coisa e ela nunca vem, a tua fé, ela vai se degenerando, ela vai se derretendo.
Ela vai desaparecendo. Quer saber? Eu não acredito mais em nada. Não é assim que as pessoas agem? Eu acreditei tanto. Eu vou te contar aqui uma história muito bobinha, mas eu era criança, não me julgue. Eu tinha lá os 9 anos de idade, e eu tinha um cachorrinho chamado Peter, um pastor alemão, chamado Peter, filhotinho. E aí o Peter pegou aquela doença que a boca fica travada e as pernas começam a ficar mole, e daqui a um tempo o cachorro já não consegue andar mais. É sinomose? É sinomose, né? Sinomose. Peter contraiu essa doença. E naquela época eu já ia para a igreja com a minha mãe. Eu fazia o louvor na Santa Ceia com a minha mãe com 8, 9 anos de idade. Então eu tinha fé em Deus, eu tinha muita fé em Deus. Mesmo criança, eu tinha muita fé em Deus. Aí o que eu fiz? Eu comecei a orar para que Deus curasse o Peter. Porque eu via o pastor Aparecido. O pastor Aparecido era um homem de 2 metros de altura. Eu vi o pastor Aparecido orando e as pessoas sendo curadas na igreja. Uma vez o pastor Aparecido orou e uma pessoa levantou da cadeira de rodas e começou a correr na igreja. Outra vez o pastor Aparecido orou e uma pessoa que era cega começou a enxergar na hora e começou a ler a Bíblia. Eu falei assim, eu com a minha mentalidade de criança, se Deus faz uma pessoa que nunca andou a andar, se Deus faz um cego enxergar, Ele não pode fazer um cachorro ficar bom? Aí eu comecei a orar, e orar, e orar, e orar. E aí um dia, depois de ter chegado da igreja, eu fui ver como o Peter estava, a língua estava de fora. Você está rindo, da minha tragédia? E não estava respirando. Não estava respirando. Eu coloquei a mão nele assim e estava duro já. Morreu o cachorro. Eu, na minha inocência de criança, comecei a dizer, eu não acredito mais em Deus. Eu não vou mais para a igreja. Eu falava isso. E minha mãe dizia, não vai para a igreja? Vamos ver se você não vai para a igreja. Eu não tinha escolha, né? Eu não tinha escolha. Minha mãe, para levar a gente para a igreja, pegava na orelha assim, puxava. Eu tenho orelha grande? Se eu tiver orelha grande é porque minha mãe puxou muito a minha orelha. E ela puxava a gente pela orelha assim, só que não puxava do jeito que eu estou fazendo aqui não, com o dedo. Ela puxava com a unha. Quando pegava a unha aqui, desarmava a gente ia. Mas eu me lembro de ter ficado com muita raiva de Deus. Porque Deus não curou o meu cachorrinho que eu amava tanto. Eu pedi tanto, eu orei tanto. E você sabe que a fé de uma criança é uma fé muito poderosa, não é? Porque a criança não tem pecado. A criança é inocente. Jesus dizia assim, deixai vir as minhas criancinhas, porque das tais é o reino de Deus. Mas não era a vontade de Deus curar aquele meu cachorrinho. Por quê? Não sei te explicar. Pastor, Deus não cura animais? Cura. Eu já orei. Como é que chama aquele cachorro engraçadinho, pequenininho, que o Luiz tem um? Yorkshire. Uma vez lá em Recife, uma irmã apareceu na igreja com Yorkshire. Ela tinha acabado de vir do veterinário. E ela falou assim, pastor, ora pelo meu cachorro, porque o veterinário falou que ele vai morrer. Eu me lembrei do Peter naquela hora. Eu orei tanto pelo Peter e ele morreu. Eu vou orar por esse cachorro, ele vai morrer. E a mulher vai me culpar, depois que o senhor orou, meu cachorro morreu. Aí orei com muita fé. E não é que Yorkshire sobreviveu?
Tem gente que acha, que coisinha bobinha, mas para muita gente o cachorro é como se fosse um filho. Não é? Deus curou o Yorkshire. Será que é porque o Yorkshire é mais caro que um pastor alemão? Não sei. Mas talvez Deus pensasse assim, para essa mulher, esse Yorkshire é muito mais importante do que o Peter era para o Luciano quando ele tinha 8 anos de idade. Porque essa mulher vivia sozinha, ela não tinha família. Era só ela e o filhinho Yorkshire. Eu não sei se é assim que fala, se eu estou falando errado, me corrige. Mas deve ser, né? York, é York. Yorkshire. Fala Yorkshire 3 vezes, rapidinho, sem errar. Isso, está tudo errado, mas tá bom. Então, voltando aqui para a nossa mensagem, passaram-se 3 anos e meio, e de tanto eles sacrificarem a Baal, de tanto eles adorarem Baal, de tanto eles dirigirem as suas orações a Baal e nada ter acontecido, eles perderam a fé. Ficaram sem fé. E aí o Elias chega com uma proposta. E a proposta de Elias tinha como objetivo fazer com que o povo se voltasse para Deus. Porque a maioria das respostas que nós vamos receber de Deus, elas virão no momento em que a nossa vida estiver voltada para Ele. Às vezes a pessoa está na igreja, mas a vida dela não está voltada para Deus. Você sabia que isso é possível? Estar aqui não quer dizer nada. Porque Jesus falava assim para as pessoas que o seguiam. E olha só, elas estavam presencialmente com Jesus. Mas Jesus muitas vezes parava o sermão, olhava para aquela multidão incalculável que vinha atrás dele e dizia assim: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eles estão aqui, mas eles não estão voltados para mim. Você entendeu isso, sim ou não? Então, se voltar para Deus é muito mais do que vir num culto de domingo. Ter uma vida voltada para Deus é muito mais do que fazer uma campanha de 7 semanas. Ter uma vida voltada para Deus é se dedicar ao Senhor em todo o tempo. É pensar em Deus o tempo todo. Você vê, quando você ama demais uma pessoa, você está vivendo aquele primeiro amor, né? Eu não gosto de negócio de paixão, porque paixão, ela é de pouca duração e é superficial. Amor não, é profundo e verdadeiro. Mas quando você está amando demais uma pessoa, e você não vê a hora de realizar o sonho de casar com ela, você não pensa nela o tempo todo? Você está trabalhando, está pensando nela. Você está fazendo alguma coisa em casa e está pensando nela. Você está dirigindo o seu automóvel, você está pensando nela. Você está andando de bicicleta no parque, você está pensando nela. Você está fazendo a sua caminhada matinal, você está pensando nela. É assim ou não é? Sim ou não? Depois que casa, vai lavar a louça, mulher. Brincadeira, né? Ninguém faz isso, não. Os casais são perfeitos. São perfeitos. Eu tenho a visão de que todo casal é perfeito. Mas é ou não é assim? Quando a gente está amando demais uma pessoa, a gente pensa o tempo todo nela. Se eu não penso o tempo todo em Deus, significa que eu não amo a Deus. Porque quando eu amo alguém, eu penso nesta pessoa o tempo todo. É 24 horas, eu vou dormir pensando, eu acordo pensando, eu vou fazer as minhas coisas pensando, eu vou trabalhar pensando. Se eu sair de férias, eu continuo pensando. Ainda que eu esteja muito ocupado, eu estou pensando. É sempre assim. Então, com Deus, teria que ser a mesma coisa, porque já que eu amo Deus, eu tenho que pensar nele o tempo todo. Mas esse povo está completamente perdido.
E se você ler o capítulo 18, nós estamos em 1º livro de Reis agora, de novo, tá? Pode sair lá de 2 Crônicas, volta para o 1º livro de Reis, capítulo 18. 1º livro de Reis, capítulo 18. Deus vai olhar para um homem chamado Elias, e através deste homem Deus vai lançar um desafio de fé ao povo. Porque o povo precisava recuperar a fé. E você sabia que na maioria das vezes, quando a nossa fé é destruída, quando a nossa fé acaba, para ela ser restaurada, nós precisamos de um desafio? Na maioria das vezes é assim. Deus usa um desafio para você mesmo provar se você é capaz de voltar a acreditar nele ou não. Não porque ele precisa da prova, mas você precisa provar a si mesmo se você é capaz de voltar a acreditar em Deus ou não. Então Deus estava agindo perfeitamente em tudo, mas não era tão simples como se pode imaginar, porque aqueles homens precisavam de alguém com muita fé para inflamar a fé deles. Porque até o presente momento eles só tiveram decepções, não conseguiram prosperar em nada do que fizeram. Então vem o Elias, olha o que ele faz aqui, ó. Capítulo 18, tá? Versículo de número 24. Elias diz assim: então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa esta palavra. Você veja que só estas palavras que o Elias disse aqui já fez despertar a fé daqueles homens. Eles precisavam de alguém para chegar ali e inflamar a fé deles, dar uma injeção de ânimo. E como é que foi isso? Propondo um desafio. Ele fez um desafio. Quando eles ouviram essa palavra, eles começaram a crer e esperar o milagre. Aquela palavra que saía da boca do profeta Elias, ela tinha tanta autoridade, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Que aqueles homens, que há poucas horas estavam ali desanimados, prostrados, chorando, descrentes de tudo, eles começaram a concordar com aquela proposta feita pelo homem de Deus e se prepararam para o desafio. Porque eles mesmos perceberam que a falta de resposta era consequência da ausência de fé. Repete comigo isso. A falta de resposta é consequência da ausência de fé. Então, às vezes, Deus precisa chacoalhar a nossa fé para ela funcionar de novo. Às vezes nós estamos dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mas a nossa fé pifou. E não pifou porque nós quisemos que ela pifasse. Ninguém é louco a tal ponto de dizer: eu não quero mais ter fé, eu não quero mais acreditar em nada. Isso acontece pelas circunstâncias da vida. Algumas circunstâncias provocaram isso e fizeram a pessoa parar de acreditar para começar a duvidar. Mas essa nunca foi, nunca será a vontade de um ser humano. Perder a fé, porque qualquer pessoa em sã consciência entende que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é o galardoador, aquele que dá recompensa para aqueles que o buscam. Todos nós temos consciência disso, mas quando as circunstâncias contrárias vêm, parece que elas nos provocam amnésia, fazem a gente esquecer daquilo que a gente acreditava muito. Então precisa de alguém para chegar ali e inflamar. Foi o que o Elias fez. Então tudo estava preparado, só para que o milagre acontecesse, ou seja, para que a resposta viesse. Era importante a participação de 3 elementos. O primeiro elemento, o profeta.
Segundo elemento, o povo. Terceiro elemento, Deus. Fala os três elementos. Fala os três elementos que trazem a resposta: o profeta, o povo e Deus. Tem que haver uma participação tripla. Quem é o profeta? É a pessoa que Deus usa para enxertar a sua palavra no coração do povo. Se você ler o capítulo 18, versículo 31, estamos no mesmo livro, primeiro livro de Reis, capítulo 18, e eu vou ler com você o versículo 31. Acompanha aí. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. Veja que antes de orar a Deus, para que o milagre acontecesse, para que a resposta viesse, a primeira providência que o profeta vai tomar é a de restaurar o altar. Então, para isso, primeiro ele vai ter que carregar quantas pedras? 12 pedras. E vai ter que organizar cada uma daquelas pedras no seu devido lugar. Ele vai organizando, cada uma no seu devido lugar. Depois ele vai ter de cortar a madeira. Porque se não tiver madeira, como é que vai pegar fogo? Só na pedra? Precisa ter madeira para fazer a fogueira. Não que ele iria acender, mas quando o fogo viesse, ia pegar primeiro na madeira. Então ele vai ter de cortar madeira e colocar as madeiras ali organizadas. E ele mesmo vai preparar o bezerro que vai ser colocado em cima daquele altar. Agora veja o detalhe. Até esse momento Elias não pediu a ajuda de ninguém. Ele estava fazendo tudo sozinho. Você pode virar para essa pessoa do teu lado e dizer para ela assim: tem coisas que é você que tem que fazer. Fala, não dá para delegar. Tem coisas que a gente delega. Tem ou não tem? Minha esposa rompeu o ligamento da mão esquerda. Graças a Deus que foi da mão esquerda, né? Que ela é destra. Mas mesmo assim fica muito limitada. Por exemplo, não dá para lavar louça. Eu nunca lavei tanta louça na minha vida. Mas não estou reclamando não, viu? Porque eu sempre lavei, mas não tanta. Aí às vezes eu chego em casa, está aquele monte de louça, eu fico doido. Eu não gosto de bagunça. E aí eu vou em cima de quem? Do meu filho. Porque ele sabe que a mãe está impossibilitada de lavar. Tem como lavar. Até consegue lavar, coloca o prato lá e vai esfregando com uma mão só, mas não fica do mesmo jeito. Não fica limpo, como deveria ficar. Aí eu vou em cima dele. Vai lavar a louça, já chego falando, vai lavar a louça. Porque se eu estou em casa, eu lavo. Mas se ele está em casa, ele tem que lavar. Vai lavar a louça. Aí ele vai lá. E começa a lavar a louça. É claro que as responsabilidades, pelo menos lá em casa, são divididas. Sempre foi assim. A minha esposa, ela sempre foi a que preparou a refeição. Às vezes eu dou uma de Masterchef, fake, sim. Mas é só eu como. Ninguém mais consegue comer. Mas lá é assim, a gente divide. Cada um vai lá, lava o seu prato, seu copo, seus talheres, coloca lá no escorredor. Depois, mais tarde, alguém vai e seca e guarda no armário. Cada um lava o seu. Então já diminui a demanda, né?
Só que agora não, agora eu tenho que lavar a minha, a dela, a dele, e se bobear até a do cachorro. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente ama. É ou não é? Sim ou não? Agora, voltando aqui para a palavra, desculpa ter saído assim, mas voltando aqui para a palavra, eu estou em qual versículo? Hein? No versículo 33. Ok, ele pediu ajuda de alguém até agora? Não, ele está fazendo tudo sozinho. Acontece que Elias, ele precisava mostrar para o povo que ele acreditava no que ele estava fazendo. Quando você não acredita no que você está fazendo, as pessoas também não vão acreditar. Você precisa ser o primeiro a acreditar no que você está fazendo, porque assim as pessoas vão olhar para você e elas vão perceber que você é autêntico, que você é genuíno, que você não está querendo mostrar uma coisa que você não é. Então até agora ele não pediu ajuda de ninguém, e o povo está olhando para o profeta. O povo tinha que olhar para o profeta e ver que o profeta estava cheio de fé. É trabalho do pastor, é trabalho dos levitas, dos ministros de louvor, dos demais obreiros da igreja, restaurar o altar da adoração. Esse trabalho compete a nós, que somos do altar. Essa responsabilidade não é sua, essa responsabilidade é nossa. A pessoa chega na igreja toda arrebentada, toda destruída, muitas vezes até desviada, com a aliança que ela fez com Deus um dia quebrada. Mas quando ela ouve o louvor, a pregação, a oração que vem do altar, que foi restaurado, a comunhão que a pessoa tem com Deus é renovada, é restabelecida, é restaurada. Você está compreendendo isso, sim ou não? Então primeiro tinha de haver uma participação do profeta. O profeta está fazendo tudo sem a ajuda de ninguém, sem o auxílio do povo. Por quê? Porque era a responsabilidade dele fazer aquilo. Então o profeta fez a sua parte. Agora vai chegar a parte do povo. A parte do povo. Se a pessoa está na igreja, mas ela não participa dela ativamente, então o milagre e a resposta que a pessoa está buscando em Deus ficam retidos. Não basta estar na igreja, precisa participar dela. Você vai ver aqui nos evangelhos, eu vou te dar alguns exemplos, porque hoje nós temos Santa Ceia, então eu não posso me prolongar muito na mensagem, mas eu quero que você entenda. Lá no capítulo 13 do Evangelho de Lucas, eu vou te mostrar aqui o primeiro exemplo. Todos os milagres que Jesus Cristo operou tiveram a participação do homem, tiveram a participação do povo. Veja só um exemplo. Capítulo 13 do Evangelho de Lucas, versículo 12. Achou aí? Posso? Então vamos lá. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Se você ler os versículos anteriores, nós estamos falando daquela mulher que há 18 anos andava encurvada. Aí ela entrou na sinagoga. Naquele dia que ela entrou na sinagoga, quem estava pregando? Oh, que privilégio, né? Você gostaria de entrar aqui um dia e não ver João Ribe, não ver Luciano, não ver Neilton, não ver Bruno, mas ver Jesus pregando aqui na tua frente? Nesse dia eu gostaria de estar aí no seu lugar também. Imagina que privilégio, gente. Mulher entrou, quem está pregando? O Messias, o próprio. Jesus, olhando para ela
como é que está escrito aí na sua tradução? Na minha está assim, ó. E vendo a Jesus. Como é que está na sua tradução? Está igual a minha? E vendo a Jesus, o que Jesus fez? Foi até ela? Não, chamou-a a si. Quer dizer que a mulher encurvada teve que andar até Jesus para viver o milagre. Isto é, ela teve que fazer a parte dela. Por isso que você tem que andar até aqui, você tem que vir até aqui. Não é Deus que vai te buscar. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Você quer ver uma outra? João capítulo 9, localiza aí na sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 9. Versículo de número 7. Tem um cego de nascença, e o sonho dele é enxergar. Aí esse cego foi até Jesus. E olha o que Jesus fez com ele. Versículo 6. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. Se o homem pudesse enxergar, ele não teria deixado Jesus fazer aquilo, né? Mas em se tratando de Jesus, ele pode cuspir na minha cara quantas vezes ele quiser. Porque eu sei que uma pequena gotícula da saliva de Jesus pode mudar a minha vida para sempre. Aí no versículo de número 7, Jesus falou para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Veja, o cego de nascença teve que ir ao tanque e lavar os próprios olhos, ou seja, ele teve que fazer uma parte. Sim ou não? Essa é a participação dele no milagre. Vai lá, lava-te. A mulher encurvada, vem. Jesus chamou. Ou seja, Jesus está mostrando aqui que para você ter a resposta de Deus e para você ter o milagre, você também tem que fazer uma parte. Você tem que cumprir com as suas responsabilidades, como servo de Deus, como serva de Deus, como crente que você é. Eu vou te dar um outro exemplo, já que nós estamos em João, vamos aproveitar aí, é do lado. Capítulo 11 do Evangelho de João, versículo de número 40, a ressurreição de Lázaro. Olha o que aconteceu. Jesus falou assim: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Alguém teve que tirar a pedra para que Lázaro saísse. Você está entendendo isso? Houve a participação do povo. Existem 3 elementos que trazem a resposta para a sua vida. O primeiro é o profeta. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Se você duvida do profeta, você está duvidando da palavra de Deus. Porque o profeta é um mensageiro de Deus, é um porta-voz de Deus na terra. É alguém que reproduz ao povo aquilo que Deus está falando para ele.
O Senhor não fará coisa alguma na vida do seu povo sem que manifeste antes aos seus profetas. Então, primeiro o profeta, agora o povo. E o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Eu quero que você entenda que, para que a resposta venha, para que o milagre aconteça, tem de haver uma contribuição tripla, a do profeta, a do povo e a de Deus. É para a pessoa que está do teu lado e fala isso para ela com todas as letras. Fala, o milagre vai acontecer quando você começar a contribuir. Isto é, fazer a sua parte. Mas pastor, como é que eu posso contribuir? Colocando a sua vida nas mãos do Senhor. Recebendo Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Você está contribuindo para que a resposta venha. Batizando-se nas águas. Que quando você batiza nas águas, você cumpriu a justiça de Deus e obedeceu a palavra. Você está contribuindo. Participando da Santa Ceia, porque Jesus disse, quem não come da minha carne e não bebe do meu sangue não é digno de mim. Porque todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele, e eu ressuscitarei no último dia. Como é que eu posso contribuir? Sendo dizimista fiel, sendo ofertante fiel, obedecendo a palavra de Deus. É simples, não é tão complicado como a gente imagina. Este caso de Elias aqui teve uma grande participação do povo. Porque você vai ver que o profeta vai mandar o povo colocar sobre o altar aquilo que eles tinham de mais precioso na época. O que naquela época estava valendo mais do que o ouro? A água. Por que valia mais do que ouro? Porque ouro tinha, mas água não tinha. Então, quando a procura é maior do que a oferta acaba aumentando, ficando mais cara. Não tinha água. E quem tinha não dava. Quem tinha não dividia. Armazenava, fazia reserva, porque não sabia quando viria a chuva. Já haviam se passado 3 anos e meio e não caía uma gota de orvalho na terra. As pessoas estavam com medo de gastarem as suas reservas e acabarem morrendo de sede, não tendo como tomar banho, não tendo como cozinhar. As pessoas estavam apavoradas, elas estavam retendo a reserva. Então veja só, faltava água, o povo morria de fome, o povo morria de sede. Mas o Elias vai dizer, eu quero que vocês peguem 3, 4 cântaros cheios de água e me tragam aqui. E fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. E fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. Então eles vão pegar a reserva pessoal que eles tinham e vão colocar sobre o altar, não apenas uma vez, mas vão fazer 3 vezes, confirmando a fé restabelecida no Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. E o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Deus não vai derramar 4 cântaros de água em 3 vezes. Deus vai derramar uma chuva abundante em toda a terra. E toda a terra vai se encher de água. E aonde era terra seca, os pastos vão começar a se espalhar e a nascer. E não vai mais haver seca, e não vai mais haver fome em Israel, porque o Senhor deu resposta ao seu povo. Diga glória a Deus. Se nós não tivermos a capacidade de fazer a nossa parte, não adianta ficar esperando que Deus faça a parte dele. Veja que só houve uma manifestação de Deus. Deus só entrou com a parte dele quando o povo fez a sua parte. Qual foi a parte de Deus? A parte de Deus não foi trazer o fogo, porque não era de fogo que o povo precisava. O fogo era só um elemento para provar que Deus estava presente. O que fez a vida daquele povo mudar foi aquela chuva abundante que Deus derramou sobre a terra. E houve abundância em todas as casas de Israel, e já não havia mais fome em lugar nenhum, porque o Senhor enviou a provisão para o seu povo. Vamos ficar de pé?
Vamos aplaudir a palavra de Deus. Pode aplaudir a palavra do Senhor. Se você acreditar e colocar em prática aquilo que Deus está falando com você, sua vida não vai melhorar daqui para frente, não. Ela vai melhorar daqui para sempre. Porque eu vou te falar, viu? Eu já cansei desse negócio de melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Por isso que eu não gosto mais de ficar profetizando daqui para frente. Aí daqui para frente, aí quando chegar ali na frente, piora de novo. Não, é daqui para sempre. Eu tenho essa fé. Quem tem essa fé, levante a mão. Poderão surgir lutas, obstáculos, como sempre surgirão. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas não significa que você foi derrotado. As aflições, elas só servem para você provar para si mesmo que a sua fé está crescendo, está aumentando. Porque se fosse antes, quando estas coisas surgissem, você já teria desistido. Agora elas surgem, você passa por cima e continua em frente. Significa que a sua fé foi aprimorada. A sua fé foi fortalecida. A sua fé está pronta para viver o milagre e alcançar a resposta. Então a gente precisa urgentemente entender qual é a nossa parte nesse processo. Existem 3 elementos que trazem a resposta: o profeta, o povo e Deus. Mas Deus só se manifesta depois do profeta e do povo terem feito a sua parte. Então, diga assim comigo: é minha responsabilidade. Viu? Não tem nada a ver com o tempo de Deus. Está demorando muito. Deus já deveria ter me honrado. Deus já deveria ter me tirado dessa situação. Deus já deveria ter tomado uma providência na minha vida. Não. Nada disso. Deus nunca chega atrasado. Tem um louvor da Renascer Praise que diz isso: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a sua vontade, eu só quero a sua vontade, assim na terra como no céu. E eu acho que o início fala assim, é só esperar acontecer. Espera. É só continuar e não deixar que as lágrimas invadam o olhar, e não deixar que a tristeza tire a força do caminhar, continuar olhando nos seus olhos, enxergando a verdade que nada e ninguém pode impedir. E qual é esta verdade? A verdade é que Deus vai tomar uma providência diante disso tudo que está acontecendo na sua vida. Espera e siga em frente. Acredite, Deus tem um plano melhor para você. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Mas você tem que fazer a sua parte. Eu vou falar porque eu tenho que falar. Primeira coisa, a primeira responsabilidade da parte que cabe a você é entregar a vida para Jesus. Você pode passar a vida inteira dentro da igreja, se você não entregar a vida para Jesus, você perdeu a vida toda na igreja, e o pior, ainda perdeu a salvação. Porque se você não entrega a vida para Jesus, se você não entrega a vida para Jesus, a Bíblia diz assim:
Jesus falou: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E todo que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então você tem que entregar a vida para Jesus. Porque senão não haverá para você lugar aonde? No céu. É grave isso. Então, se você ainda não entregou a vida para Jesus e quer recebê-lo agora como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, erga sua mão direita assim comigo, que eu quero orar por você. Só você que não fez. Pastor Luciano, eu já entreguei minha vida para Jesus. Quem já entregou a vida para Jesus? Levanta a mão assim, ó. Balança a mão para Jesus assim, ó. Fala: Jesus, eis-me aqui. Ora vem. Por que eu posso dizer ora vem? Porque eu já sou salvo. Eu jamais diria ora vem se eu não fosse salvo. Você jamais diria ora vem se você não fosse salvo. Não é? Mas vem para quê? Para eu ficar? Não, espera eu me ajeitar aqui, espera eu me alinhar, espera eu corrigir a minha vida, espera eu ter certeza da minha salvação. Agora vem, Jesus. Quantos aqui, se Jesus voltar agora, estão salvos? Levante a mão. Aí. Mas você já batizou nas águas? Quem já batizou nas águas? Levante a mão. Ó, legal, hein? Será que eu não estou enxergando bem? Tem alguém aqui que não batizou nas águas ainda? Não batizou ainda? Quer batizar? Oi? Ah, não entendi. Ah, tá. Mas já decidiu, né? Isso aí. Isso aí. O importante é que você decida. Eu decidi. Aí Jesus volta. Mas não deu tempo de você batizar, mas você já decidiu. E aí, pastor, como é que fica a minha situação? Jesus vai virar para você e vai falar assim: ainda hoje tu estarás comigo no meu reino. Você já decidiu. O problema é quando a pessoa não decide, ela fica assim: ah, não sei se é a hora, não sei se é o tempo, aí ela está ferrada. Porque Jesus volta e ela fica lá, remoendo as suas dúvidas, é ou não é? E a dúvida não leva ninguém para o céu. Que para entrar no céu a pessoa precisa crer. Então vamos aplaudir a Jesus mais uma vez. Eu quero pedir para você segurar o seu projeto de vida agora. Cadê o projeto? Pegou aí? Todos trouxeram um projeto? Você vai entregar agora esse projeto. Nós vamos fazer a oração pelo projeto e você vai entregá-lo agora. Agora. Você não vai mais levar para casa. Hoje é o prazo final para você entregar o seu projeto. A partir de hoje ele vai ficar aqui no altar. Porque aonde nós temos que colocar a nossa família? No altar de Deus. E o que você escreveu aqui no seu projeto, pelo menos acredito eu, 80% do que você escreveu aqui no seu projeto diz respeito à sua família. Porque nós estamos profetizando que em 2022 nós veremos, você terá, eu terei, minha família no altar de Deus. Então acredito que 80% do que você projetou aqui está relacionado à sua família. Então você vai colocar isso no altar de Deus hoje. Hoje, nós vamos orar primeiro e vamos entregar no altar. A partir do momento que você entregar no altar, já não é mais responsabilidade sua. Você está entendendo? Você passou a responsabilidade para aquele que é dono do altar. Quem é o dono do altar? Deus. Quem é o Senhor do altar? Não é o João Ribe? Não é o Luciano? Tem certeza? O dono do altar é Deus. E aí passou para Deus, ó. Hoje nós vamos fazer isso. Nós vamos transferir a responsabilidade. Eu orei durante
essas 4 semanas, desde que iniciamos esse propósito aqui, hoje nós estamos na 4ª semana, literalmente, antes de saber o que eu ia escrever no meu projeto, para entregar no altar. Então nós tivemos 4 semanas inteiras para pedir uma direção a Deus, a respeito daquilo que nós iríamos colocar no nosso projeto. Porque eu não quero escrever aqui uma coisa que vai ficar aqui. Eu quero escrever aqui uma coisa que Deus vai tirar daqui e vai manifestar na minha vida, na minha família, na minha casa. Entendeu? Hoje nós vamos entregar no altar. Então eu vou pedir para você fazer o seguinte: você que está com um projeto aí para entregar, vem aqui para frente. Vem aqui para frente com o seu projeto de vida. Vem para cá. Ah, pastor, eu deixei o meu projeto em casa. Volta lá, pega e traz aqui. Chama um Uber aí. Volta lá e traz aqui. Ah, pastor, hoje não dá. Eu vou te dar uma colher de chá. Traz na quarta-feira. Traz na quarta-feira. Erga assim o seu projeto. Feche os teus olhos. Todos que têm projeto em casa, ergam as mãos também. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, nós mais uma vez levantamos a nossa voz ao Senhor, porque sabemos que é do Senhor que vem o nosso socorro. É do Senhor que vem a provisão que nós precisamos e é do Senhor que vem todas as coisas que nós desejamos, almejamos e planejamos. Tudo vem do Senhor. E nós sabemos que a família nasceu no teu coração. Muito antes de qualquer coisa se manifestar, o Senhor pensou na família. E foi pensando na família que o Senhor abençoou a humanidade. Eu quero que o Senhor abençoe cada pessoa que está aqui entregando esse projeto de vida hoje. Seja aquilo que ela escreveu com relação à vida espiritual, à vida familiar, à vida financeira, profissional ou saúde. Nós entregamos nas tuas mãos e pedimos que o Senhor tome as providências que são necessárias serem tomadas, para que não haja mais prejuízo daqui para frente na vida dessa pessoa. Pelo contrário, meu Deus, daqui para frente, essa pessoa, ela vai ter bom êxito, ela vai ser bem-aventurada em tudo aquilo que ela fizer, em tudo que ela desejar e em tudo que ela colocar as suas mãos. Eu creio que a partir de hoje, todo espírito de traição, todo espírito de contenda, todo espírito de discórdia, de desavença, causadores de brigas e de confusões, estão saindo de dentro da casa desta pessoa. E haverá paz naquela casa, haverá amor dentro daquela casa, haverá compreensão dentro daquela casa, comunhão, fé e cumplicidade, e não vai faltar a tua presença ali, porque a tua presença estará cobrindo a casa deste homem, desta mulher, todos os dias do ano de 2022. E nós verdadeiramente viveremos aquilo que nós estamos profetizando em 2022, minha família no altar de Deus. Então, profeticamente, nós vamos entregar no teu altar a nossa família agora, o nosso projeto de vida agora, e vamos deixar nas tuas mãos, porque cremos naquilo que está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, e que assim seja feito para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Amém? Por favor, me entrega aqui o seu projeto. Glória a Deus, está na mão de Deus. Falo, eu entrego nas tuas mãos, Senhor.